Qual é o segredo da bênção de Deus? Qual é o segredo da bênção de Deus? Mas antes de começarmos a nossa caminhada aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos agora prestes a ler a Tua palavra, prestes, ó Deus, a analisarmos as Escrituras Sagradas, a Tua palavra santa, para extrairmos delas verdades para a nossa vida. Te pedimos que o Senhor venha a nós, através do Teu Santo Espírito, falando, ó Deus, através deste Teu servo, e também, ó Deus, iluminando o coração de cada pessoa presente aqui nesta noite, para que possa então compreender a vontade do Senhor, a direção do Senhor, o propósito e a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala aos nossos corações, nós te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é o segredo da bênção de Deus? Vivemos num tempo muito difícil no nosso país no que diz respeito à nossa teologia, aquilo que nós entendemos da Bíblia Sagrada. Existe um movimento desde a década de 80, nas chamadas igrejas pentecostais, que tem como título a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva. É interessante que esse movimento ele veio para o Brasil nos anos 80, mas ele é um pouco mais velho do que isso. Década de 20, nos Estados Unidos, Kenneth Hagin, que foi o expoente então dessa teologia, começou a pegar alguns textos bíblicos. Ele começa fazendo isso lá no Gênesis, no capítulo 1, quando Deus dá a ordem para o homem para que domine, para que conquiste, e a partir disso ele tem uma interpretação, na minha opinião, contrária às Escrituras Sagradas, dizendo que os filhos de Deus foram feitos para serem prósperos, foram feitos para terem riquezas materiais. Aliás, uma frase que eles usam dentro das igrejas da teologia da prosperidade é que nós fomos feitos não para ser cauda, mas para ser cabeça. Então, crente tem que estar no topo, crente tem que ter dinheiro, crente tem que ter riquezas, crente tem que ocupar os lugares de posição na sociedade. É claro, nós não estamos dizendo que isso é errado em si mesmo, mas isso é um pouquinho diferente daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E é claro que, a partir então desse movimento, se proliferaram igrejas com essa mensagem e, por consequência, uma multidão vai atrás, porque qual é a pessoa que não deseja as bênçãos de Deus? Qual é a pessoa que não deseja ser abençoado por Deus, inclusive materialmente, inclusive financeiramente? Todos nós aqui, eu não vou nem fazer essa pergunta, porque se eu fizesse essa pergunta, ela seria uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta em que eu já sei a resposta. Quem quer ser abençoado por Deus aqui? 100% de nós levantaríamos a mão. Não creio que uma pessoa em sã consciência não deseja receber as bênçãos de Deus. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz então? Será que essa corrente ela é correta em afirmar então que nós fomos colocados aqui nessa terra para desempenhar um papel de proeminência, um papel de destaque, um papel de estarmos nos lugares mais altos, em todas as esferas, mas principalmente ligado à questão material? E é interessante, eu não vou aqui explicar a teologia toda, porque a gente gastaria muito tempo com isso. Inclusive, quando uma pessoa não consegue alcançar a prosperidade espiritual, segundo eles, baseado em duas coisas: ou falta de fé, ou pecado. E aí, claro, fica muito fácil dizer assim: olha, meu irmão, Silvano, você não está sendo abençoado porque ou você não tem fé, ou você está em pecado. É fácil eu racionalizar dessa forma. É fácil eu determinar, então, que a falta de bênção de Deus na vida de uma pessoa vem, então, de pecado ou vem de falta de fé. Porque, na verdade, isso pode acontecer sim. Mas não é assim que a Bíblia nos diz em relação às bênçãos de Deus. Qual é o segredo, então, para recebermos a bênção de Deus? Texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, está projetado aí, você pode acompanhar. A Bíblia vai dizer, então: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus então está determinando aqui os passos da bênção, princípios que precisam ser observados. Um outro texto da palavra de Deus se encontra lá em Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu
os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. No Antigo Testamento, queridos, existe uma palavra hebraica chamada barak. Barak significa abençoar. Ela aparece, então, só no Antigo Testamento, 330 vezes. A palavra barak aparece no Antigo Testamento. A primeira vez que ela aparece está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 22. Quando Deus termina a sua criação, a Bíblia então diz que então Deus abençoou tudo aquilo que ele havia feito. É a primeira vez que a palavra aparece e por 330 vezes essa mesma palavra, barak, vai aparecer no Antigo Testamento. Este é o mesmo termo, então, que se refere quando Deus abençoa, por exemplo, a Adão e Eva. Quando Deus, então, dá o jardim para que eles pudessem viver, para que eles pudessem cultivar, para que eles pudessem ter seus filhos, ser prósperos. É a mesma palavra que Deus diz, ou quando Deus designa a sua bênção a Noé. Quando Deus salva Noé e a sua família, e depois, no processo de reconstrução, a Bíblia vai dizer então que Deus abençoa Noé. É a mesma palavra que aparece então quando Deus abençoa Abraão. Quando Deus então faz um pacto, uma aliança com Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma bênção que aparece em Moisés, a mesma bênção que aparece em Davi. A palavra barak nunca apresenta algo automático, algo que acontece sem uma causa, sem um efeito. Mas a palavra barak aparece de uma maneira intencional. Deus, então, intencionalmente decide abençoar os seus filhos, a sua criação, homens e mulheres, como um ato de amor, de graça, de generosidade. Foi isso que Deus disse certa vez para Moisés e para todo o povo, se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 18. O Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que vocês fizerem. Então, primeira coisa que você precisa entender, a bênção de Deus, ela é intencional. Deus deseja sim nos abençoar. É propósito de Deus derramar bênçãos sobre a vida dos seus filhos. E aí a gente pode dizer com toda segurança que aquilo que Deus abençoa, nenhum demônio é capaz de tirar. Nenhum demônio é capaz de amaldiçoar. Nenhum ser humano é capaz de tirar. Aliás, foi essa experiência que Balaão, que era gentil, ou seja, que não era do povo de Israel, mas que tinha um certo relacionamento com Deus, teve lá em Números capítulo 23, versículos 8, 20 e 21. Porque Deus já havia declarado bênção sobre o povo de Israel, e os moabitas então pedem para Balaão, como ele tinha um certo relacionamento com Deus, mesmo não sendo o povo de Israel, para que ele amaldiçoasse o povo. E aí Balaão diz assim: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso mudar. Quando Deus profere uma palavra de bênção, querido, nada pode impedir isso. Nada pode mudar isso. O que Deus fala, acontece. E você precisa realmente crer de todo o seu coração que você é uma pessoa abençoada por Deus. A grande bênção de Deus na sua vida é o Espírito Santo, é o selo da promessa, é o resgate que Deus fez lá na cruz do Calvário em Cristo. Você é abençoado. O problema é que muitas vezes, por causa das circunstâncias da vida, por causa dos problemas, a gente acha que Deus nos esqueceu, ou que Deus está nos amaldiçoando. A maldição, na verdade, queridos, não é fruto da intenção de Deus, porque a intenção de Deus nunca é nos amaldiçoar. Mas a maldição nas nossas vidas é fruto do pecado, da desobediência, de seguirmos um caminho fora dos preceitos, dos estatutos, das ordens de Deus. E a pergunta que eu queria fazer para você é: você tem certeza de que já recebeu todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Você tem essa certeza de que você já recebeu todas as bênçãos que você tem para a sua vida? Eu creio que não. Eu não recebi ainda todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. E o que é que eu preciso fazer para recebê-las? Qual é então o segredo
para que a gente possa alcançar essas bênçãos que Deus intencionalmente já decidiu nos abençoar, mas que ainda não chegaram até nós. Eu espero que o Espírito Santo de Deus realmente fale ao seu coração, de modo que você possa então desbloquear as bênçãos que Deus já tem estabelecido sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, existem alguns passos, existem alguns princípios, e para que você possa então descobrir e receber então as bênçãos de Deus, você precisa caminhar alguns passos, que nessa noite eu queria compartilhar com você. A palavra de Deus lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ela nos diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus já nos abençoou. Só que essas bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então a bênção está prontinha, meu irmão. Deus está pronto para abençoar você. E essas bênçãos estão nas regiões celestiais e todas elas foram dadas para nós através de Cristo Jesus. O que nós devemos fazer para alcançá-las? Porque elas estão lá. A palavra de Deus está nos afirmando. As minhas, as suas, as bênçãos de cada um de nós já estão reservadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Como é que eu faço para chegar lá? Qual é o meio de transporte que eu faço para chegar na região celeste? Qual o preço dessa passagem? O que eu preciso fazer? E nessa noite eu queria caminhar com você para que a gente juntos descobrisse então os segredos de Deus, ou os segredos das bênçãos de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, para que você possa então descobrir e receber os segredos das bênçãos de Deus na sua vida, você precisa em oração, pedir em oração para ser abençoado em áreas específicas da sua vida. Vou repetir, você precisa pedir em oração para ser abençoado em áreas específicas da sua vida. O livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, conta a história de um homem. E a história dele é muito curtinha, mas ele foi um homem tremendamente abençoado. E esse homem foi Jabes. Já ouviu falar da oração de Jabes? É interessante que quando a gente olha para Jabes, o nome dele era um nome que trazia coisas ruins. É um homem que levava o nome que levava para um lado negativo. Porque o próprio Jabes vai dizer então que foi com muita dor, foi com muito sofrimento que a sua mãe o havia tido. E por conta disso ela colocou o nome dele de Jabes. Jabes significa dor, significa tristeza. E é interessante, e a gente sabe muito bem, que no Antigo Testamento o nome normalmente estava ligado ao caráter, ou então ao desejo dos pais em relação ao filho. Não é verdade? O nome era algo muito especial, por isso que os nomes eram escolhidos não de maneira aleatória, como infelizmente a gente vê aqui no nosso país. Mas o nome, ele sempre designava ou uma experiência, algo que havia acontecido, ou o desejo dos pais para os filhos. A gente lembra da história de Ruth, Noemi. E aí vocês lembram que Noemi, quando passou pela experiência de perder o seu marido, de perder os seus filhos e ficar somente com as suas duas noras, uma depois foi embora e somente Ruth a acompanha, quando ela volta para Jerusalém, ela pede para que o nome dela seja mudado. Ela pede para que o nome dela seja não mais Noemi, mas agora Mara. E Mara quer dizer amarga. Ou seja, mostra o momento de vida que Noemi estava passando, porque desde a morte do seu marido, ela havia se tornado uma mulher amarga. Jabes quer dizer dor, quer dizer tristeza. Mas é interessante que Jabes não deixou que o nome dele interferisse na sua vida. Jabes, não porque ele havia sido fruto de uma experiência de dor e de tristeza, permitiu que isso determinasse a sua trajetória. E é por isso que ele faz essa oração. Jabes então ora a Deus assim: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E aí a Bíblia vai dizer então que Deus atendeu o seu pedido. Ele foi específico. Ele orou pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida financeira, pediu proteção, pediu livramento. Mas principalmente Jabes pede para que a mão de Deus estivesse sobre ele.
Porque ele sabia que mais do que simplesmente bênçãos materiais, ele precisava da mão de Deus conduzindo a sua vida. E foi por isso que Deus atendeu a sua oração. E quanto a você? Tem crente que diz assim, Deus sabe de tudo aquilo que eu preciso. Se for assim, então, se a gente for por esse pensamento, a gente nem precisa orar, na verdade. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe que eu preciso de um carro novo. Deus sabe que eu preciso de comer. Deus sabe que eu preciso de vestir. Deus sabe que eu preciso de um salário para sustentar dignamente a minha família. Eu não preciso pedir essas coisas para Deus. Mas é assim que a palavra de Deus nos orienta? Não. A palavra de Deus vai inclusive nos dizer no livro de Efésios que sejam conhecidas diante de Deus em orações, em súplicas, em ações de graças, tudo aquilo que vocês precisam. Deus quer sim que a gente diga para Ele aquilo que a gente precisa. Deus quer sim que a gente ore por questões específicas na nossa vida. Quantos de nós aqui nos lembramos da experiência de Jacó lá em Peniel? Na sua luta com o anjo, capítulo 32 do livro de Gênesis. A Bíblia vai dizer então que Jacó, antes de encontrar com seu irmão Esaú, antes de ter aquele encontro que ele temia pela sua Bíblia, ele ficou para buscar a Deus e veio um anjo e lutou com ele. E já rompia o dia, nenhum dos dois prevalecia, e a Bíblia então diz que o anjo diz, olha, me solta que eu preciso ir embora. O que Jacó disse? Eu não te deixo enquanto não me abençoares. Jacó queria ser mudado, Jacó não queria continuar vivendo aquela vida medíocre, aquela vida de trapaça, aquela vida de engano, aquela vida de pecado que ele vivia até aquele momento. Ele chegou diante de Deus e disse assim, Senhor, eu não saio da tua presença, eu não permito que o Senhor vá embora antes que o Senhor me abençoe. Você tem orado assim? Você tem pedido para que Deus abençoe áreas específicas da sua vida? Será que você tem chegado diante de Deus com uma oração ardente, uma oração apaixonada, uma oração desesperada, como foi a oração de Jacó? Saiba que uma oração assim é um dos grandes segredos para tocar o coração de Deus. O problema é que tem crente que nem ora. Tem crente que nem desenvolve uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, que nem se coloca diante de Deus para orar, para pedir. Ele pede para os outros. É o crente 6 horas, né? Que a gente brinca, né? Ô irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele pede para todo mundo orar por ele, mas ele mesmo não ora. E quando ora, ele não pede sobre questões específicas da sua vida. Ele não pede em áreas específicas. Precisamos sim, meus irmãos, pedir para que Deus nos abençoe. E, infelizmente, a gente vê tantos crentes, a gente vê também tantos filhos de crentes rebeldes, nós vemos tantos divórcios, tantas injustiças, tantas corrupções, igrejas que não influenciam nada a sua sociedade. Por quê? Falta oração, falta buscar a Deus, falta se colocar de joelhos na presença de Deus e suplicar, e interceder, e orar até ver Deus agindo, até ver a realidade transformada. A experiência do orar até foi uma experiência que eu vivi na minha vida em relação ao meu pai. Com 12 anos de idade eu me converti ao Senhor. Participei da classe de juniores na primeira igreja batista de Vitória, em preparação para o batismo. E uma daquelas lições em que a gente estava aprendendo, então, falando sobre as doutrinas da igreja, fazendo aquela preparação para que a gente chegasse ao batismo, eu lembro que a professora da classe disse assim, vocês precisam começar a desenvolver uma vida de oração e orar até ver Deus agindo. E a pergunta que ela fez naquele momento foi, quantos de vocês aqui têm o pai ou a mãe ou um tio que ainda não são cristãos? E é claro, eu levantei a minha mão. Ela disse, comece a orar até o dia que você vai ver o seu pai se rendendo ao Senhor. Meus irmãos, esse orar até duraram 7 anos. Durante 7 anos eu clamei e intercedi pelo meu pai todos os dias. Suplicava que Deus o salvasse. É claro que a salvação dele foi de uma maneira trágica, através da dor, através do sofrimento. Mas hoje o meu pai é um homem comprometido com o Senhor. Orar até. O problema é que a gente desiste de orar e aí Deus não nos abençoa. Porque Deus sempre espera um pouco mais antes de realmente derramar as suas bênçãos sobre nós para saber o quanto nós estamos comprometidos. Olha que coisa linda, a palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo 5 e 7, falando sobre Jesus. A Bíblia vai dizer assim,
Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas, àquele que podia o salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus, o Filho de Deus, chegou diante dele com o quê? Com orações, com súplicas, com lágrimas. E foi aceito por Deus, e a sua oração foi ouvida, não porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele se submeteu ao seu Pai. É isso que a Bíblia está dizendo. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus ouviu Jesus, porque ele foi submisso a ele. Lucas capítulo 18, versículos 6 e 7, a Bíblia vai dizer assim: ouçam o que diz o justo juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Não. Deus ouve ao coração de quem é justo. Deus ouve o coração de quem o busca, daqueles que foram escolhidos por ele. Se Jesus orou em voz alta, se Jesus clamou e se Jesus derramou lágrimas de oração, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós, igreja do Senhor Jesus, não temos experimentado a bênção de Deus porque não nos achegamos a Ele com oração, não dobramos os nossos joelhos ante a Tua presença, e aí a gente quer que Deus simplesmente abra as janelas do céu, derrame a Sua bênção sobre nós, achando que a gente é filho privilegiado, que a gente é filho querido. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem um filho unigênito, e depois tem todos os filhos que foram aceitos por adoção, eu e você. Mas não existem filhos prediletos. Deus quer abençoar a sua vida, em primeiro lugar, através da oração. A segunda coisa que você precisa entender para ser abençoado por Deus, você precisa ler as Escrituras e aplicar de forma personalizada a sua vida. Eu vou repetir, você precisa ler as Escrituras e aplicar de forma personalizada a sua vida. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. É interessante que, embora esse texto seja lá do livro de Apocalipse, nós podemos concluir que ele se refere a toda a Escritura Sagrada, mesmo sendo parte do último livro da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia de forma verdadeira, meus irmãos, algo extraordinário acontece, porque Deus vem e fala conosco. É a sua palavra. E precisamos então buscar uma orientação personalizada para as nossas vidas. Somos abençoados quando nós lemos e quando nós aplicamos a palavra de Deus, quando somos obedientes a Ele, quando obedecemos aos seus estatutos, aos seus preceitos, às suas ordenanças. Você tem lido a Bíblia? Qual o desejo que você tem de ler a palavra de Deus? Eu não vou me admirar em ver que muitos cristãos não têm o desejo de ler a palavra de Deus. E aí quer ser abençoado. E se você não tem desejo, peça para que Deus renove o seu desejo. Peça para que Deus ponha o desejo no seu coração. E Ele faz isso. Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente é purificado por ela. Mais a gente, então, endireita os nossos caminhos, porque essa palavra, então, é espelho. Ou seja, ela mostra quem a gente é. Ela é martelo que conserta a nossa vida. Ela é espada que vai até e penetra no fundo, fazendo a divisão entre alma e espírito, mostrando quem de fato nós somos, quanto pecadores nós somos. Essa palavra que, como o texto lá de Timóteo diz, que é útil, proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Entenda que quando você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando com você. Como é que a gente faz isso? Existem algumas formas de ler a Bíblia. Existem duas ciências que são aplicadas às Escrituras Sagradas, e talvez você deve ter ouvido essas palavrinhas por aí. Porque quando você faz a exegese das Escrituras Sagradas, você pergunta para o texto o que o texto está dizendo no sentido original, quando ele foi escrito, para aquela cultura, para aquele povo. E aí quando você faz isso, quando você tenta entender então a cabeça do escritor, você faz a exegese. A hermenêutica
é o que aquele texto quer dizer no sentido interpretativo. Quais são as aplicações que a gente pode tirar daquele texto para nós? A homilética é exatamente a ciência de pregar a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui agora, nós chamamos de homilética. Mas nós, individualmente, precisamos ler a palavra de Deus de maneira devocional. Todos os dias. Porque quando eu leio a palavra de Deus devocionalmente, eu pergunto para a palavra, o que Deus está querendo me dizer com esse texto? O que Ele está falando para a minha vida hoje? O que é que Deus está querendo me ensinar? Para onde Deus está querendo me levar? O que é que Deus quer que eu conserte na minha vida? Será que você tem feito isso? Meus irmãos, eu também não vou fazer essa pergunta porque eu não quero constranger ninguém. Mas se eu fizer essa pergunta aqui, quantos cristãos aqui presentes nesse culto já leram a palavra de Deus toda, pelo menos uma vez? Eu não me admiraria se poucas pessoas levantassem as suas mãos. Tem muito crente que está há 10, 15, 20, 30, 50 anos na igreja e que nunca leu a palavra de Deus toda, pelo menos uma vez. E todo ano, quem é membro aqui da igreja sabe que a gente desafia a pessoa a ler a Bíblia. Todo ano a gente coloca lá disponível o guia de leitura da palavra de Deus para que você possa ler cada dia capítulos, para que você possa então, ao longo de todo um ano, fazer a leitura da palavra de Deus. Nunca deixe de ler devocionalmente a palavra de Deus, porque quando você lê, ela alimenta a sua alma. Quando você lê, Deus conserta a sua vida, porque a Bíblia é como um martelo que vai endireitando a gente. A Bíblia também é como bússola, que nos orienta, que nos dá direção, que nos mostra o caminho de vida, que nos mostra o caminho de uma vida abençoada, de uma vida bem-sucedida. Leia a palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Mas a terceira coisa que eu e você precisamos fazer para receber as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer completamente a palavra de Deus pela fé. Não basta apenas ler. Precisamos obedecer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ordena, e isso só vem através da fé. Já tenho dito aqui várias vezes que, para mim, o conceito de fé que diz que fé é levar Deus a agir de uma forma que a gente deseja, que a gente gostaria que Ele fizesse, para mim é um conceito infantil e imaturo de fé. Fé para mim é crer que a palavra de Deus é suficiente, que ela é guia, que ela é regra de fé e de prática para a minha vida e obedecê-la integralmente, em todos os seus aspectos, em todas as suas circunstâncias. Isso é um conceito de fé maduro, quando eu creio que a palavra de Deus é o meu guia, é o meu farol, é aquilo que me conduz nessa jornada aqui na terra, na direção da eternidade. Por isso, para ser abençoado, você precisa, sim, obedecer completamente pela fé. Gênesis capítulo 22, versículo 18, e depois Salmo capítulo 5, 12, a palavra de Deus nos diz: diz o Senhor a Abraão, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. E olha que coisa interessante, a obediência de Abraão nos abençoou. Por isso que quando nós obedecemos a Deus, essa bênção também é extensiva a outras pessoas. A bênção de Deus também alcança a vida dos nossos filhos, do nosso marido, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos. Da mesma forma que quando nós desobedecemos, as consequências do pecado afetam não somente a nós, mas as pessoas que nos cercam. Esse é um princípio espiritual inegável da palavra de Deus, porque é isso que acontece com Abraão. Deus abençoou todas as pessoas da terra por causa da obediência de um só homem. Será que através da sua vida pessoas têm sido abençoadas porque você tem sido obediente à palavra de Deus? Ou as pessoas têm sofrido as consequências porque você tem desobedecido a sua palavra? Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo, capítulo 5, versículo 12. Está logo embaixo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Mas a sequência desse texto vai dizer: e o teu favor o protege como escudo. Quando a obediência atrai bênçãos. E uma das bênçãos que a obediência atrai é a proteção de Deus, é o favor divino. É isso que o texto do Salmo está dizendo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como escudo. Isso é uma bênção. Sermos protegidos por Deus,
sermos guiados e orientados por Ele, sabendo que as asas do Senhor nos encobrem e nos protegem e nos livra de todos os perigos. Mas eu me arrisco a dizer que essa talvez seja a parte mais difícil da nossa experiência cristã. O momento que nos desafia cada vez mais, porque como cristãos estamos sendo desafiados a obedecer. Mesmo quando a gente não consegue enxergar, mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando estamos diante de uma situação desafiadora, e a gente então fica naquela berlinda, o que eu vou fazer? Qual direção seguir? Qual decisão tomar? E aí a gente precisa de ter fé e saber que a palavra de Deus é sempre melhor. A direção de Deus é sempre melhor. Queridos, através da oração, nós criamos intimidade com Deus. Através de lermos a palavra de Deus, de aplicarmos de maneira específica na nossa vida, a gente vai ouvindo a voz de Deus. E a partir da obediência, Deus vai dando direção para você. Deus vai conduzindo a sua vida. As crianças costumam cantar uma música que diz que obedecer é mais que importante. Obedecer é prova de amor. Obedecer é prova de amor. Quando nós obedecemos, nós dizemos para Deus que nós o amamos, que nós confiamos inteiramente nele. Será que você tem buscado a Deus antes de tomar as decisões da sua vida? E eu digo as coisas mais simples, em relação às suas amizades, em relação ao seu envolvimento com as pessoas lá do mundo, lá de fora, em relação ao seu relacionamento com seus familiares, em relação ao seu namoro, em relação ao seu casamento, em relação à sua vida profissional. Será que você tem buscado a direção de Deus? Ou você corre para Deus apenas quando dá tudo errado? Ou você corre para Deus apenas quando tudo parece que vai desabar diante de você? E aí você corre para Deus para pedir ajuda para Ele. Será que Deus tem sido prioridade para você? Lá no livro de Ageu, conta uma história interessante, no capítulo 2, quando o povo retorna do cativeiro, Deus dá ordem então para que primeiro fossem reconstruídos os muros e depois fosse construído o templo. Só que o povo não obedece de cara. E aí Deus castiga o povo por conta disso. E no dia que o povo decidiu então construir o templo para o Senhor, a Bíblia fala que a partir daquele momento Deus abençoou. Deus mudou a sua relação com o povo, porque antes Deus estava amaldiçoando o povo por causa da desobediência. Mas a partir do momento em que o povo decide obedecer, Deus abençoa. Quarto lugar, para ser abençoado por Deus, você precisa ser fiel na entrega dos seus dízimos. Deuteronômio no capítulo 14, versículos 28 e 29, a palavra de Deus diz: ao final de cada 3 anos, tragam os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua propriedade, em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Isso está lá no livro de Deuteronômio. Os primeiros livros da Bíblia, nós temos então a orientação de entregar a Deus os dízimos, as primícias, de dedicar ao Senhor o primeiro fruto da nossa renda. E a palavra de Deus diz então que a partir desse instante Deus vem e abençoa o trabalho das suas mãos. Quando você entrega o seu dízimo em adoração a Deus, em reconhecimento a Deus, a palavra de Deus diz que Deus vem e abençoa você. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria para você. Nenhum crente vai prosperar nessa terra roubando de Deus. Deus me deu o privilégio desde os meus 12 anos, quando eu de fato me converti, de entregar fielmente os meus dízimos. Pastor, você nunca falhou? Falhei. E sofri as consequências dessa falha. Mas é maravilhoso e espantoso como ver o cuidado de Deus. A bênção de Deus na minha vida material. Não que eu seja alguém de posses, quem me conhece aqui sabe que eu não tenho quase nada. Mas o Senhor tem me sustentado a cada dia, a cada instante. Nada me tem faltado.
Porque desde os 12 anos de idade, ao me entregar para Jesus, eu fiz o compromisso de ser fiel a Ele na entrega dos meus dízimos e das minhas ofertas. Tem crente que quer ser abençoado por Deus e só nega o dízimo. Deixa de entregar o dízimo. Acha que o dízimo vai resolver o seu problema financeiro. Acha que o dízimo vai fazer você sair do buraco ou do vermelho que você se encontra. Não vai, querido. Mas eu sei que a partir do momento em que você começar a entregar o seu dízimo, Deus vai abençoar você. Quer mais uma prova disso? Abre a sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 3. Depois você lê o texto em casa. Porque Deus diz assim, roubará o homem a Deus? E aí o povo pergunta, mas em que nós estamos roubando o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Portanto, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois, faça prova de mim. Se eu não abrir sobre vocês as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Em alguns momentos da minha vida eu não tive trabalho. E algumas pessoas dizem assim, pastor, como é que eu vou entregar o dízimo se eu não trabalho? A minha palavra eu faço uma pergunta para a pessoa. Não passa dinheiro na sua mão? Acho que dificilmente aqui, inclusive os nossos jovens, que não trabalham ainda, dificilmente eles passam o mês todo sem passar dinheiro nas suas mãos. Porque na verdade, queridos, o princípio que está estabelecido aqui não é o valor, mas é o reconhecimento. É uma retribuição a Deus, porque na verdade tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Aquilo que a gente tem materialmente é o Senhor quem nos abençoa. E quando nós sonegamos o dízimo, nós estamos sendo mal agradecidos. Nós não estamos reconhecendo a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque a gente está sonegando aquilo que Ele mesmo instituiu, aquilo que Ele mesmo ordenou para que a gente fizesse. Olha para a sua vida. Quem é que deu tudo aquilo que você tem? Quem é que deu a roupa que você está vestindo? Quem é que deu o emprego para você? Quem é que dá saúde para você trabalhar? Quem é que é dono de todas as coisas, inclusive da sua própria vida? É o Senhor. E o texto vai dizer então que ao final de 3 anos, eles traziam então os frutos, os resultados dessa colheita. Entregavam aos levitas para que eles administrassem, para que a obra de Deus fosse feita. A obra social que como igreja também nós fazemos. Em último lugar, queridos, para que a gente possa ser abençoado por Deus, você precisa ser generoso em dar as suas ofertas. Porque na verdade a Bíblia vai estabelecer o princípio não somente dos dízimos, mas também das ofertas. Paulo, lá no texto de Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer então aos cristãos de Filipenses, agradecendo, porque aqueles cristãos sempre foram generosos em contribuir, em sustentar o apóstolo Paulo nas suas viagens, no trabalho missionário que ele fazia. E ele então recomenda que eles continuem fazendo. Ele vai dizer assim, não que eu esteja procurando ofertas, mas aquilo que pode ser creditado na conta de vocês. Porque vocês têm semeado o amor, então o amor vai ser acrescentado à vida de vocês. Vocês têm entregado com graça, a graça vai ser acrescentada na vida de vocês. Vocês têm sido generosos e a generosidade do Senhor vai estar sobre a vida de vocês. Esse é o princípio que a palavra de Deus estabelece. Um outro texto lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 11, a Bíblia vai dizer assim, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E aí o texto fecha com chave de ouro dizendo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer situação. E por nosso intermédio, a sua generosidade resultem em ação de graças a Deus. Quando você oferta de coração,
A Bíblia vai dizer então que Deus abençoa você. E Deus acrescenta a sua vida para que você possa abençoar cada vez mais, para que você possa ser cada vez mais generoso, para que você possa ter cada vez mais condições de abençoar a obra de Deus, de levar adiante o trabalho que é feito. É claro que a principal oferta que Deus quer ou requer de nós é a nossa própria vida. Porque a Bíblia fala que nós devemos nos entregar como um sacrifício, como uma oferta voluntária ao Senhor. Mas Deus também quer contar com as suas ofertas. Deus quer contar com a sua generosidade. Dízimo, a gente entrega na igreja. Isso precisa ficar muito claro. Porque a Bíblia vai dizer em Malaquias, trazei todos os dízimos, aonde? A casa do Senhor. Dízimo a gente entrega na igreja. Oferta, a gente faz de coração. E aí a gente pode fazer em outros lugares. A gente pode abençoar projetos, a gente pode abençoar trabalhos, a gente pode abençoar pessoas de maneira específica. Agora, Deus está dizendo assim para você, oferte e eu vou abençoar você. Oferte e eu vou acrescentar mais na sua vida, para que você possa ofertar mais, para que você possa abençoar mais. A pergunta que eu faço é, Deus está satisfeito com as suas ofertas? Quando você faz um exame de si mesmo, onde está o seu coração? Seu coração está na obra do Senhor? Seu coração está de fato em buscar o reino de Deus, aquilo que nós vimos semana passada? Ou seu coração ainda está preso às questões materiais? Ah, pastor, eu não entrego porque eu não tenho condições. Mais uma vez eu quero dizer para você, Deus não olha para o valor, Deus olha para o coração. Todos nós aqui conhecemos aquele episódio da vida de Jesus em que ele estava ali no templo com os seus discípulos. Ele estava observando exatamente as pessoas chegarem e colocarem as suas ofertas no chamado gasofilácio, só que o gasofilácio daquela época não era de madeira assim, ele era feito de latão. E aí, naquela época, não existia papel moeda, papel, dinheiro, como a gente tem hoje. Eram somente moedas também de bronze, que eram cunhadas, que era o dinheiro daquela época. E aí, o que o texto vai dizer então? Que os homens ricos e abastados chegavam e tiravam aquele bocado de moeda e derrubavam, e vocês imaginam o barulho que fazia. E com certeza algumas pessoas paravam para espichar e diziam assim, olha o tamanho da oferta que aquela pessoa, fulano, está dando. E Jesus chama os discípulos, porque vem uma viúva, 2 moedinhas apenas, entrega no altar. E Jesus disse assim, olha, essa mulher deu mais do que todo mundo. E os discípulos estranharam, porque eles falaram assim, Senhor, como que eles deram mais? Ela deu mais do que todo mundo, ela deu apenas 2 moedas e deu apenas 2 denários, que eram como se fossem centavos de hoje. Ou seja, ela não deu quase nada. Mas Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. Aqueles homens entregaram aquilo que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Você tem feito sacrifícios por causa da obra do Senhor? Você tem feito sacrifícios em ser usado por Deus para abençoar as pessoas? Ou você olha só para si mesmo? Ou você olha apenas e diz, mas eu não tenho condições, eu ganho pouco. E aí tem um ditado que diz que ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, e ninguém é tão rico que não precisa de receber ajuda. Você pode sim. Mesmo com pouco, você pode abençoar. Mesmo com pouco, você pode mudar a sorte de pelo menos uma pessoa. E eu quero terminar aqui falando de um exemplo que acontece no território de Israel. O território de Israel, existem 2 grandes mares naquele território. O Mar da Galileia e o Mar Morto. Todos aqueles 2 mares são banhados pelo mesmo rio, o Rio Jordão, porque ele começa no território ao norte de Israel. Primeiro, ele alimenta o Mar da Galileia, depois ele desce, e no sul de Israel, ele alimenta o chamado Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar que há muita abundância, há muita vida ao seu redor. Plantas, é um mar que tem muitos peixes, é um mar em que pode se pescar porque tem muita fartura. Já o Mar Morto é um pleno deserto à sua volta. Não há vida naquele mar. E sabe qual é a grande diferença daqueles 2 mares?
é porque o mar da Galileia, ele não retém a água para si. Ele tem vários afluentes em que ele recebe a água do Rio Jordão, mas ele também abençoa. O Mar Morto não. Ele retém a água para si mesmo. E ele vai então acumulando sais, ele vai acumulando sal ali, e a água vai evaporando, de maneira que aquela água ela é intragável. As pessoas que entram no Mar Morto, elas só podem ficar apenas 5 minutos, de tão salgada que é aquela água. Não há vida naquele mar, porque ele não é generoso. Porque ele não distribui as suas águas, porque ele retém para si todas as águas que ele recebe. E nessa história a gente pode tirar um princípio espiritual também muito grande. Deus quer nos abençoar, sim, mas Ele quer que a gente seja bênção, através da nossa vida, através dos nossos recursos. Que tipo de mar tem sido você? Será que você é como o mar da Galileia, ou você é como o Mar Morto? Você quer reter para si todas as bênçãos, você não distribui, você não compartilha, você não abençoa. O grande problema é que você vai acabar morrendo. Mas aquele que é generoso, aquele que distribui vida, continua sempre sendo abençoado, de forma que ele continue abençoando a vida das pessoas. A bênção principal que você recebeu na sua vida foi a salvação. E a pergunta que eu faço é: você tem compartilhado essa bênção? Você tem levado essa bênção para que outras pessoas possam também receber esse presente que você recebeu? Quando Deus olha para os seus recursos, Ele diz assim, eu posso contar com você, porque você é alguém generoso, porque você é alguém que compartilha, ou você é alguém que é mesquinho, que olha só para as suas necessidades, acha que você não tem condições e por isso você não ajuda, e por isso você não abençoa. Como nós dissemos aqui, precisamos, para ser abençoado por Deus, orar. Precisamos ler a sua palavra. Precisamos obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele diz. Precisamos ser dizimistas fiéis. E precisamos ser ofertantes generosos. E eu não tenho dúvida de que a sua vida vai ser tremendamente abençoada. Que você possa hoje receber essa palavra de vida. Aproprie-se dela para que a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu lar, os seus netos, as suas gerações que virão possam ser abençoadas. E eu quero deixar para vocês então o texto de Isaías capítulo 1, versículo 19, em que a palavra de Deus diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. As bênçãos de Deus estão prontinhas para você. E a partir de agora você sabe como acessá-las, você sabe como tê-las. E o que eu espero é que a partir de hoje você possa aplicar esses princípios na sua vida, de maneira que você seja tremendamente abençoado. Não só você, mas todos os seus. Para que você seja tu também uma bênção, assim como Abraão foi, e assim como Deus espera de cada um de nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conduza a vivermos dessa maneira. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Já falamos aqui das nossas programações e você é o nosso convidado para estar conosco. Assim que termina esse culto, a nossa cantina ela vai estar funcionando e toda a renda ela está sendo revertida para a nossa campanha de construção. Aliás, é uma boa oportunidade para você exercitar aquilo que nós falamos aqui. Nós estamos aguardando a sua oferta, a oferta de construção. Deus nos deu o sonho de nós construirmos aquelas salas para que a gente possa abençoar os ministérios desta igreja, para que a gente possa ter um espaço cada vez mais preparado. E Deus quer usar o seu recurso. Deus quer usar aquilo que você tem, porque na verdade aquilo que você tem possui é propriedade dele. Se você não entregou a sua oferta, comece ofertando na casa do Senhor. Entregue a sua oferta de construção, para que o mais rapidamente possível possamos alcançar o nosso alvo, para que possamos então entregar ou concluir esse projeto que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Ao som da música instrumental eu vou estar à porta, quero cumprimentar a todos vocês, meu desejo é que você tenha uma semana rica, abençoada pelo nosso Senhor Jesus, recebendo todas as bênçãos que Deus tem para você. E agora, que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos concedendo o seu favor e a sua paz. Amém. Amém.